E aí galera, vamos lá para mais uma aula de revisão do Enem 2024, tá? E essa aula é continuidade, né? Aula parte 2 das estruturas geológicas que eu iniciei na aula passada. A ideia dessa aula é resolver mais uma questão, tá? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? No máximo 10 minutos, que a ideia é que você pegue a questão, veja como é a estrutura dela, a metodologia e o funcionamento dela para gabaritar as questões do Enem. E você vai ver que as questões de geografia não tem nada de extraordinário se você tem um conhecimento básico dela, tá? De clima, relevo, geologia, clima, geografia política e assim por diante, tá? E é isso que a gente vai resolver agora. Então, na aula passada, falamos sobre as estruturas geológicas que existem no mundo, de modo que das três apresentadas aí, os escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares, as únicas que vão ocorrer no Brasil vão ser os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Foi falado em aula passada. E eu apresentei essa imagem ilustrando para vocês, resolvemos essa questão aqui que foi a letra B, e agora vamos para mais uma questão, tá? Que vai tratar aí também sobre a estrutura geológica, tá? Então veja, questão do Enem de 2021. Então, desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas, tá? Então ele coloca uma observação aqui, ó, vem sendo continuamente destruídas. Isso aqui é o ciclo das rochas, tá? Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água. Então já está definindo aqui um conceito de erosão, tá? Ou seja, dentro no estudo da geologia, a gente estuda dois conceitos básicos, tá? Que vai ser aí o intemperismo, coloca aqui ó, o intemperismo, tá? Uma observação aqui importante, e a erosão, tá? A erosão, ela vai ser importantíssima no processo, tanto o intemperismo quanto a erosão, no processo de formação dos solos, tá? Erosão, cadê? Erosão, como que bonita, mas dá para desenrolar, tá? Então, o que seria o intemperismo? O intemperismo nada mais é do que a quebra da rocha, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, de forma bem simples. A quebra, só quebra. E essa quebra da rocha, ela pode ser, vou abreviar aqui, ó, física, química e biológica, tá? Já a erosão, ele vai ser o desgaste ainda mais dessa rocha, tá? Desgaste. Ou transporte e a deposição, tá? Ou seja, a rocha vai ser ainda mais desgastada, transportada e jogada em algum ambiente. Um exemplo disso é o rio transportando um material, um grão de areia, e jogando, por exemplo, no fundo do mar ou no fundo de uma cachoeira ou coisa do tipo. Só para você ter uma ideia. Então, ele está tratando aqui de um transporte, que é muito comum, tá, no ciclo sedimentar. Tá? Então, voltando aqui, ó, os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, pelo vento. Então, quem são os tipos de erosão que a gente vai ter aí? Pode ser a água, tá? O vento, o gelo, o mar, o próprio ser humano, e é o que ele está descrevendo na imagem, no texto aí, tá? Pelo calor e pela gravidade. Então, cessada a energia transportadora, que pode ser, como eu acabei de falar, o rio, o vento, o mar, seja lá o que for, eles são depositados nas regiões mais baixas da crosta, né, podendo formar pacotes rochosos. Tá? Aí, o que é que acontece? Aqui, tá, o ciclo sedimentar ele leva consigo a questão do conceito de intemperismo, tá, que é a quebra da rocha, e o conceito de erosão, que é o desgaste, o transporte e a deposição. Então, aqui nesse texto, a gente consegue perceber nitidamente que ele descreve pontos de intemperismo de erosão, mais especificamente de erosão, quando ele fala, né, que as rochas, ou melhor, temperismo e erosão, quando ele fala que as rochas são destruídas, ou seja, ela é quebrada, tá? E depois ela é desgastada, né? Quando ela é desgastada, transportada e depositada. É o que ele está falando aí, o ciclo sedimentar. Aí vem a pergunta: as transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem os seguintes processos geomorfológicos. Letra A, ciclo sedimentar, tá? Que é a nossa resposta, é isso que ele está descrevendo, o ciclo sedimentar. Tá? Porque as rochas sedimentares, ela passa por esse processo, né? De quebra da rocha, transporte, desgaste e deposição. Tá? Lembrando que intemperismo e erosão eles não acontecem um para depois ocorrer o outro, né? Eles ocorrem de forma simultânea.
tá? De modo que pode ocorrer predominar mais o intemperismo na região ou a erosão, tá? Então, as transformações na superfície terrestre, conforme descrita no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. O ciclo sedimentar, tá? Que é a alternativa aqui da questão. Instabilidade sísmica, ou seja, o que é instabilidade sísmica? É um ambiente, né, que é passível de terremoto, tá? É um ambiente que é passível de terremoto. Terremoto. Aí eu pergunto, ele fala aqui de terremoto no texto? Não, jamais, tá? Forever. Ele fala aqui no texto sobre o intemperismo biológico, muito embora no início da questão a gente vê uns traços, né, de intemperismo, mas não é isso que predomina no texto e também não trata aqui sobre o intemperismo biológico, tá? Então essa aqui não vai ser também a nossa questão. Derramamento basáltico. O derramamento basáltico, geralmente, isso ocorre geralmente em um ambiente em contato de placas, tá? Ou em locais onde tem pontos quentes no planeta, né? Liberação de magma, onde ocorre a liberação do magma, tá? E aí é comum o derramamento da lava, né? Que gera como consequência a formação da rocha basalto, tá? E é o que ele está dizendo na letra D, derramamento basáltico. E é por isso que eu vou aqui eliminar essa questão também, tá? E a compactação superficial. É uma coisa um pouco relacionada, tá, ao processo erosivo, mas também não é essa a resposta. Ele está descrevendo aí, de fato, né, no texto, o ciclo sedimentar. Novamente, a nossa alternativa aí é a letra A. Se eu tivesse, né, se eu não soubesse nada, né, não lesse nenhum texto, o que é que eu ia fazer? Eu ia eliminar as questões mais nada a ver, mais aleatórias. Então, se eu observar direitinho, você vai ver, ó, que a letra B... Cadê minha caneta? Vamos lá. A letra B, o intemperismo e o derramamento basáltico não tem nada a ver aí com o nosso contexto, tá? A não ser ali o intemperismo biológico, mas ele é só um pedacinho pequeno, tá? De uma estrutura maior do que vai ser aí o conceito da erosão, tá? Ou do ciclo sedimentar, que envolve o intemperismo e a erosão, tá? O que poderia ser acrescido também aí seria a compactação superficial, mas o texto não descreve uma compactação superficial, mas sim um ciclo sedimentar. Compactação sedimentar é algo que está dentro de um ciclo sedimentar. Então, por isso, a nossa resposta aí sim vai ser a letra A de amor, tá? Pessoal, se inscreve no meu canal, é o que eu peço para vocês. Curte, compartilhe e comenta, tá? Esse canal é para você que está focado em ser aprovado no Enem, que quer gabaritar, tá? Que quer ter uma aprovação, né, com excelência na prova do Enem. Veja que as provas do Enem, tá, eu já resolvo ela tem quase 10 anos, tá, como professor. Então, ela tem essa mesma pegada para cada assunto, estrutura geológica, essa é a natureza dessas questões. Para qualquer questão dessa natureza vai ser essa pegada, tá? Se você entende a metodologia, como é que está a estrutura da questão, você resolve cada uma delas, tá? Isso serve para geografia, para português, para matemática, para história, para química, tá? Você vê que ela tem um comportamento, tá? E por meio desse comportamento você resolve qualquer questão, tá? E aí você tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com isso. Por isso que o melhor caminho, tá? Não vai ser você pagar o melhor curso. Você pode estudar na melhor faculdade, universidade ou escola do mundo. Mas se você não pegar as questões para resolver, não serviu de nada, tá? Você tem que seguir à risca, né, a metodologia das provas do Enem. Isso serve para qualquer coisa também, para qualquer concurso, para qualquer vestibular. O que você tem que fazer é dominar a estrutura da banca que elabora as questões, tá? E logicamente que também ser esperto, né? Não só ser inteligente, mas também ser esperto, né? Ter as malícias, que é essa de pegar as metodologias da questão. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Fui!